Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico, com saudosa lembrança, estas memórias póstumas. Fala aí, galera do canal, oi, estou pronto aqui para mais um vídeo neste canal e hoje nós vamos falar do Bruxo do Cosme Velho, ou Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis, um dos grandes escritores, né, se não o maior escritor brasileiro que temos. Machado de Assis, ele nasceu no Rio de Janeiro e também morreu no Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1839 e faleceu em 1938, não, gente, em 1908. O Machado de Assis, quando ele nasceu, o Brasil passava pelo período regencial. Que bom! O que é o período regencial? Bom, houve um período aí que Dom Pedro I teve que voltar para Portugal e deixou aqui o Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II, ele ainda era muito criança para se tornar imperador. Não se mexe com criança, não! Então, esse tempo em que Dom Pedro II era criança, até eles forçarem aí, né, dar uma engambelada na maioridade de Dom Pedro II, ficou conhecido na época como período regencial. Foi uma junta que governou até que eles, vamos acelerar aí a maioridade de Dom Pedro II para ele poder governar. Então, o Machado de Assis nasceu nessa época do período regencial. Ele nasceu no Morro do Livramento. No Rio, né? O Morro do Livramento fica aí na região também vizinho ao Morro da Providência, naquela parte da Gamboa, né? O bairro da Gamboa. Não se projete no centro do Rio, pois tem alguém muito forte lá perseguindo as pessoas com uma cimitarra afiada. Região central do Rio de Janeiro. O Morro da Providência, tá, gente? Anos mais tarde, seria o morro que foi o primeiro morro que começou a receber as favelas, né, que a gente conhece hoje em dia. O Morro da Providência foi o primeiro e assim, o Morro da Providência tem uma história com a Guerra de Canudos. Que foram os soldados, né, que foram lutar lá na Guerra de Canudos, que o governo, já na República, né, no tempo da República Velha, o pessoal tinha prometido para os soldados terrenos, né, casas, para depois que eles voltassem para a guerra, depois que eles voltassem da Guerra de Canudos, só que isso nunca aconteceu. Então, por isso que eles foram ocupando o Morro da Providência, tá? Enfim, o Machado de Assis, ele nasceu no Morro do Livramento e ele era de família humilde, tá? Que morava aí no Morro do Livramento. O pai do Machado de Assis era o pintor de parede Francisco José de Assis. E para que o senhor está pintando a porta? E a mãe do Machado de Assis, Maria Leopoldina Machado de Assis. A mãe do Machado de Assis tinha ascendência açoriana, né? Pessoal da Ilha dos Açores. O Machado de Assis, ele perdeu a mãe muito cedo, né? E ele foi estudando como pôde. Deixa eu ficar um pouco aqui na minha, já vou ver o que eu faço. Pensar. Até completar, 15 anos, ele foi estudando como pôde, do jeito que dava. A família do Machado de Assis era agregado de uma família lá no Morro do Livramento, a família
da Dona Maria José de Mendonça Barroso Pereira, tá? Essa família dessa Dona Maria José, o esposo dela era senador, ela era viúva, né, desse senador Bento Barroso Pereira, e eles tinham um loteamento ali no Morro do Livramento. Não só no Morro do Livramento, mas eles tinham loteamento também no Morro da Providência. Aí, como eu falei, na região da Gamboa, tá? O Machado de Assis, por volta aí dos 15 anos, ele publica em 1854 o soneto Aí uma Senhora de PJA, no periódico dos Povos. Em 1856, ele arruma o primeiro emprego dele de tipógrafo. E o que é tipógrafo? Bom, gente, antigamente, para imprimir jornais, revistas, tinha uma máquina lá, a máquina de tipografia, e o tipógrafo ele era responsável para fazer o arranjo das letras, né? As letras elas eram feitas placas, aí colocava a tinta lá, aí colocava as placas com as letras para imprimir o que estava escrito, né? O que tinha sido escrito por jornalista, tal. Era assim que eram feitos os jornais e as revistas. E o Machado de Assis arrumou um emprego de tipógrafo na imprensa nacional. A imprensa nacional, sim, é essa dos diários oficiais, né? Os diários oficiais sempre publicam quando acontece uma nomeação, quando vai acontecer tal obra, o diário oficial como a gente conhece aí, né? Então ele trabalhava lá e lá ele conheceu Manuel Antônio de Almeida. Manuel Antônio de Almeida tornou-se protetor de Machado de Assis. Em 1858, o Machado de Assis se tornou revisor e colaborador do jornal Correio Mercantil, tá, gente? Em 1860, Quintino Bocaiúva, que era jornalista e político, convidou Machado de Assis para trabalhar na redação do Diário do Rio de Janeiro. Machado, né, ele escrevia também para uma revista chamada O Espelho, fazendo críticas teatrais, e as revistas Semana Ilustrada e o Jornal das Famílias. No Jornal das Famílias, ele publicava os contos, né, dele. O primeiro livro que foi publicado por Machado de Assis, o nome do livro era A Queda que as Mulheres Têm para Homens Tolos, né? Acho que é isso, A Queda que as Mulheres Têm para Tolos ou A Queda que as Mulheres Têm para Homens Tolos. Abafa. Em 1862, o Machado de Assis também se tornou censor teatral, cargo esse que não era remunerado, mas com esse cargo ele tinha acesso livre, né? Ele tinha ingresso de graça para assistir às peças de teatro que passavam ali na capital, né? Que essa época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Bom, ele também colaborou numa publicação chamada O Futuro. Nessa publicação chamada O Futuro, trabalhava, né? Quem dirigia essa publicação era Faustino Xavier de Novaes. Faustino Xavier de Novaes viria a ser mais tarde cunhado de Machado de Assis, já que ele era irmão da futura esposa de Machado de Assis, Carolina Augusta Xavier, tá? Carolina Augusta Xavier de Novaes. Bom, em 1864, ele publica o primeiro livro de poesias, de nome Crisálidas. Em
1867, Machado de Assis foi nomeado ajudante do diretor de publicação do Diário Oficial, e quando o Faustino Xavier, lá do periódico, né, O Futuro, quando Faustino Xavier vem a falecer, 3 meses depois, Machado de Assis se casa com a Carolina, né, a irmã do Faustino. Com a Carolina, eles tiveram uma união duradoura aí de 35 anos, tá? E nisso, seguindo os anos, o primeiro romance de Machado de Assis, o romance assim, que não é conto nem poesia, romance, o primeiro romance de Machado de Assis, o Ressurreição, né, o livro de nome Ressurreição, sai em 1872. Aí, no ano seguinte, ele recebe uma nomeação para um cargo na Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Aí, a carreira de Machado de Assis, ela seguiria trabalhando como funcionário público e como escritor e também colaborando em jornais, tá? Mas era o cargo público, né, que garantia o sustento dele. E o salário? Dessa união que ele teve com a Carolina Augusta, eles não tiveram filhos, porque Carolina Augusta era muito frágil, muito doente, ela tinha problemas, né, de saúde, então eles não tiveram filhos, e eles tinham uma cadelinha chamada Graziella, uma cadelinha chamada Graziella. Cadelinha essa que teve um ano aí, quando eles se casaram, eles moraram um tempo no Catete, aí a cadelinha fugiu, aí eles saíram que nem doido assim para tentar achar a cadelinha pelas ruas do Catete. Aí cadelinha achada, um tempo depois, eles se mudaram para a Rua Cosme Velho. E o bruxo do Cosme Velho, né, ele tem esse apelido de bruxo do Cosme Velho porque ele costumava queimar cartas num caldeirão. Então, na vizinhança, ele ficou conhecido como o bruxo do Cosme Velho pelo fato de queimar cartas num caldeirão, tá, gente? Tá bom. Quais foram os contos aí do Machado de Assis? De contos, ele tem um chamado O Espelho. Gostosa. Irresistível. Publicado em 1882. Tem outro chamado A Missa do Galo, de 1889. A Cartomante, de 1884. Adão e Eva, de 1896. Now the world don't move to the beat of just one drum. A Carteira, de 1884. To Be or Not to Be, de 1876. Causa Secreta, de 1885. Pai contra Mãe, de 1906. Capítulo dos Chapéus, de 1883. Contos Fluminenses, de 1870. O Crisálidas, que eu já falei aqui, né, de 1864. E também tem o Alienista, tá? Alienista, eu acho que o Alienista é de 1890, de 1880 e pouco, tá? Que ele tem esses contos publicados. E também, tá, de período literário, Machado de Assis, gente, ele passou por 3 períodos literários no Brasil.
Ele começou com o romantismo, depois ele foi para o realismo e um dos últimos livros que ele publicou, ele já publicou no movimento parnasiano. Então, os livros que ele publicou no período romântico, eu posso destacar aqui Ressurreição, que é de 1872, A Mão e a Luva, de 1874, Helena, de 1876, e Yaya Garcia, de 1878. Do período realista, a obra máxima de Machado de Assis é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1880, tá? De 1880. Tem Quincas Borba, de 1891, e Dom Casmurro, de 1899, né? Ou seja, Dom Casmurro já foi escrito praticamente na virada de século, assim, já. E, gente, uma curiosidade, né? Assim, eu tô falando dos livros aqui, os livros deles de contos, de poesias, os livros em si. Antigamente, muitos dos livros, eles saíam em periódicos, periodicamente nos jornais, tá? Não só Machado de Assis, mas também o Nelson Rodrigues, ele teve, né, várias histórias do Nelson Rodrigues, foram publicadas em jornais e depois transformadas em livro. Aqui no caso do Machado de Assis, a mesma coisa, tá? Várias histórias do Machado de Assis, contos, os livros, né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, eles foram publicados nos jornais, assim, tipo, toda quinta-feira sai uns capítulos da história do Machado de Assis. Aí só depois, assim, que esse compilado de histórias do Machado de Assis viraram livro. E assim, né, o Machado de Assis teve uma vida, assim, de muitas realizações, né? Muitos livros publicados, livros de poesia, ele escreveu peças de teatro, ele escrevia crônicas, né, de teatro, enfim, muito, né? O cara trabalhou muito, tá? Bom, para o próximo vídeo do canal, nós vamos para Minas Gerais. Vamos falar de Bituca, ou Milton Nascimento, tá? Nós vamos falar da carreira de Milton Nascimento. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá o seu like, segue a gente nas redes sociais. E é isso daí, pessoal. Um beijo pra vocês e fui!